Oi, pessoal, tudo bom? Então, a gente vai hoje fazer a leitura do capítulo 2 de Caçador Sem Coração, que a gente começou no último vídeo. Como eu falei pra vocês no último vídeo, é uma leitura duo, né? Então, são capítulos de Rune e o outro capítulo é de Gideon, né? Que a gente viu no vídeo anterior. Eu ainda tô gripada, então a leitura vai ficar um pouquinho difícil às vezes, porque eu fico com a voz bem cansada, mas eu vou tentar fazer o melhor possível. Esse capítulo aqui parece ser bem grande, então provavelmente vai ser só esse capítulo mesmo hoje. E aí vamos ver como que vai ser o capítulo de hoje. A gente viu no capítulo anterior que era uma história sobre bruxas, né? E tem a guarda sanguínea, que persegue as bruxas e faz ali um expurgo, matando as bruxas que têm os estigmas, né? Que são marcas como se fossem tatuagens, mas que parecem brancas, pelo que eu entendi. E aí eu quero que vocês vão me dizendo o que é que vocês vão achando da leitura ao longo dos vídeos, né, pessoal? Que eu vou mostrando minhas reações, mas eu quero também saber o que vocês vão achando de cada coisa que vai acontecendo, tá? Então vamos lá. Capítulo 2. Rune. Rune cavalgava a toda velocidade a égua cansada da avó, Lady. A égua chamava Lady. Pelas ruas cobertas de neblina da capital. Lâmpadas elétricas iluminavam o caminho, zumbindo enquanto a luz branca revelava os estabelecimentos fechados de ambos os lados da via. O som dos cascos galopantes de Lady contra os paralelepípedos se destacava no silêncio dos arredores. 2 anos havia se passado, desde que o sangue de bruxas foi derramado naquelas ruas, e a República da Paz Rubra nasceu. Rune passara todo aquele tempo procurando por Seraphine Oakes, determinada a realizar o último pedido da sua avó. O regime havia executado todas as amigas dela, tomara seus bens e heranças. A única que escapara do expurgo foi Serafine, mas apenas porque a antiga rainha a enviara para o exílio quase 2 décadas antes e ninguém a vira desde então. Naquela noite, Rune enfim identificara o paradeiro da mulher, mas caçadores de bruxa a tinham capturado primeiro. Seria coincidência? Ou havia alguém atrás de Rune? Isso estava mesmo fadado a acontecer, mas agora ela precisaria tomar ainda mais cuidado. Se alguém da guarda sanguínea suspeitasse dela, precisaria dar um jeito de despistá-los. Rune tentou não pensar naquele X de sangue desenhado na porta da bruxa, ou nas roupas rasgadas abandonadas à lama. Ela sabia exatamente o que havia acontecido com Serafine. Ela viu tudo com os próprios olhos no dia que a guarda sanguínea capturou a sua avó. A própria Rune os convidou para entrar. É isso que eu tô sem entender. Como que a Rune chamou a guarda sanguínea para pegar a avó dela, gente? Essa parte não tá fazendo o menor sentido para mim. Imediatamente após a revolta, soldados tinham capturado e expurgado todas as bruxas conhecidas. O exército da Nova República passara a controlar os portos, garantindo que nenhuma pudesse deixar a ilha. Haviam apreendido os navios da avó de Rune, e foi só uma questão de tempo até que os caçadores irem até a casa do mar invernal para prendê-la. Mas a senhora tinha um plano. Um antigo parceiro de negócios possuía um barco usado de forma clandestina para transportar bruxas para fora da ilha. A embarcação deixaria a enseada particular do sujeito à meia-noite, e havia lugar tanto para Rune quanto para sua avó, caso elas chegassem a tempo de embarcar. Na época, Rune tinha apenas 16 anos e sua magia ainda não tinha despertado. Ela sequer cogitava que um dia despertasse. A sua mãe biológica não era bruxa, e apenas bruxas podiam gerar outras bruxas. A magia, no entanto, às vezes saltava os descendentes, e até gerações inteiras, de forma que era difícil prever o seu surgimento. Os pais de Rune haviam se afogado em um naufrágio terrível quando ela era criança, deixando a garota órfã e sem familiares que pudessem acolhê-la. Foi quando a mulher que ela chamava de vó a adotara, não era avó dela.
Mas não importava que Rooney não fosse bruxa ou sequer parente de sangue daquela senhora. Sob a lei da paz rubra, só importaria que Rooney não a entregara, quando a guarda sanguínea fosse atrás da idosa. Declararia a jovem como simpatizante e a executaria junto com Castriel Winters pelo crime de não denunciar uma bruxa. Aquela era a única chance de ela escapar. Rooney embalava apressadamente as suas coisas quando recebeu uma mensagem de Alexander Sharper, o seu amigo mais antigo. Alguém traiu você, dizia o bilhete. A guarda sanguínea sabe dos seus planos. Soldados prenderam o pescador esta noite e estão esperando por vocês duas na enseada dele. Mas as notícias da mensagem de Alex ficavam ainda piores. As estradas que saem da cidade estão bloqueadas. Estão prendendo qualquer pessoa que não tenha permissão de viajar. Não havia para onde correr. Elas estavam encurraladas na casa do mar invernal. Elas podiam até se esconder, mas por quanto tempo? Você precisa entregar a sua avó, Rooney, antes que seja tarde demais para as duas. A mensagem era clara. Se Rooney não denunciasse a senhora imediatamente, as duas seriam executadas. Caso se recusasse a entregar Castriel, Rooney teria uma morte brutal. Mas era sua avó, a pessoa que Rooney mais amava no mundo. Entregar a mulher seria como arrancar o próprio coração do peito e dá-lo de bandeja. Nossa, que triste! Deixa eu marcar essa parte. É porque eu leio pelo Kindle, mas dá pra você marcar, né? Então ela mostrou o bilhete para a idosa, confiando na avó para encontrar uma forma de sair daquela situação. Ela ainda se lembrava do olhar férreo da bruxa enquanto ela lia aquela mensagem. Em vez de propor um novo plano de fuga, porém, Castriel disse: ele tem razão. Você deve me entregar imediatamente. Horrorizada, Rooney balançou a cabeça. Não, não. Deve ter outro jeito. E a avó puxou Rooney para um abraço, bem apertado. Ainda se recordava do cheiro de óleo de lavanda que a idosa passava atrás das orelhas. Querida, vão matar você se não fizer isso. E Rooney chorou. E ela correu para o quarto, trancando a porta. Se você me ama de verdade, me poupe da agonia de ver eles matarem você, disse a avó do outro lado da porta. Ah, não, gente! Os olhos de Rooney ardiam com lágrimas. Ela soluçava de tanto chorar. Por favor, meu bem, faça isso por mim. E Rooney fechou os olhos com força, torcendo para acordar daquele pesadelo. Mas não era pesadelo algum. As suas opções eram denunciar a avó ou sofrer uma morte horrenda a seu lado. Lágrimas quentes escorriam por sua bochecha. E enfim, Rooney abriu a porta e saiu. A avó a envolveu em um abraço apertado. Afagou seu cabelo como ela costumava fazer quando ela ainda era novinha. Você vai precisar ser muito esperta, meu amor. Esperta e corajosa. Com a ajuda de Lisbeth, uma das empregadas, a avó colocou Rooney em um cavalo e a fez galopar noite adentro. Rooney ainda tinha lembranças do vento cortante e da chuva implacável. Ela ainda se recordava de como ela tremia. A noite estava congelante, mas o medo em seu coração era ainda mais gélido. Ela poderia ter se negado. Ela poderia ter marchado direto até os soldados e se entregado no lugar da avó, mas ela não o fez. Porque lá no fundo, Rooney não queria morrer. Lá no fundo, ela era só uma covarde. Encharcada e trêmula, ela entrou no quartel da guarda sanguínea e proferiu as palavras que condenariam a sua avó. Castriel Winters é uma bruxa e está planejando fugir, contou a eles, desamparando a pessoa que ela mais amava no mundo. Eu posso levar vocês até ela, mas precisa ser rápido antes que ela vá. Assim,
ela guiou a guarda sanguínea até a casa do mar invernal, onde eles prenderam a sua avó e a arrastaram para fora da casa, enquanto Rooney assistia, silenciosa e imóvel, guardando tudo aquilo dentro de si. Foi apenas depois que os soldados estavam na distância segura que ela desmoronou no chão e chorou. Rooney tinha passado os 2 anos seguintes tentando compensar aquela noite, mas a avó estava certa ao entregá-la. Ao entregá-la, Rooney passara a ser vista como alguém tão leal à nova república quanto seus demais aliados. Mais leal até. Afinal, quem entregaria a própria avó? Alguém que odiava bruxas acima de todas as coisas. A vida de inúmeras bruxas agora dependia daquele disfarce. Trêmula, Rooney apertava com tanta força as rédeas de Lady que as tiras de couro machucavam suas mãos, apesar das luvas de pele de cervo. Enquanto ela corria os olhos pela rua enevoada da capital, se ela tivesse sorte, a guarda sanguínea manteria Serafine em uma detenção provisória. Esperariam até que mais algumas bruxas tivessem sido caçadas antes de transferir todas juntas para a prisão do palácio. Mas se Rooney não tivesse sorte, pensar na alternativa, em Serafine já presa sob o palácio, esperando para ser expurgada, fez o seu estômago revirar. Rooney forçou a égua a intensificar o galope, tentando fugir daquela sensação. Era o que ela precisava descobrir naquela noite, se Serafine ainda estava viva. E caso ela estivesse, aonde a guarda sanguínea a mantinha? Conforme ela e Lady se aproximavam do centro da cidade, uma imensa estrutura com teto abobadado despontou na penumbra, rivalizando com o palácio em magnitude. Era o teatro de ópera. Devia haver caçadores de bruxas por lá, sem falar de membros do tribunal. Alguns ali com certeza saberiam um novo local de detenção provisória. A primeira coisa a surgir foi o pavilhão com domo cobre, onde carruagens deixavam os espectadores. 5 colunas imensas, com 5 andares de altura, contornavam o pavilhão. Rooney nunca deixava de se surpreender com o fato de que o nobre comandante permitira que o espaço permanecesse aberto. Pouco depois da Revolução Patriota, eles tinham pilhado o teatro de ópera, e o local perdeu boa parte do seu esplendor prévio. Pinturas, estatuetas e outros itens de decoração que remontavam ao reinado das bruxas tinham sido destruídos, queimados ou jogados no mar. Porém, o interior continuava intocado, com suas superfícies folhadas a ouro e os seus assentos de veludo vermelho. Era um lembrete austero da decadência das rainhas bruxas. Assim que entraram no pavilhão, Lady diminuiu o ritmo a um mero trote, e um cavalariço idoso com um uniforme preto imaculado surgiu do arco da entrada. Rooney desmontou do cavalo. Quando suas sapatilhas de seda tocaram a calçada de pedra, as suas pernas quase cederam. Todos os ossos do seu corpo doíam por ter cavalgado naquela velocidade para chegar ao local na mesma noite. Cidadão Winters, a senhorita está terrivelmente atrasada. A garota se retraiu por dentro ao ouvir aquela voz familiar. Preferia o jovem cavalariço àquele velho patriota. Os mais novos se admiravam não só com a fortuna e as conexões de Rooney, mas também com a sua reputação de heroína da Revolução. Carson Mercer, no entanto, não se impressionava nem um pouco com Rooney, e a baixa estima que ele tinha por ela perturbava a jovem. Será que ele suspeitava de algo? Ou o sujeito era apenas um velho infeliz? A ópera já está na metade. Ao ouvir o tom de reprovação de sua voz, Rooney assumiu seu papel. Ela começou a atuar. Baixando o capuz do sofisticado manto de lã, ela balançou o cabelo e deixou cascatear em um mar de ondas cor de ouro velho. Eu prefiro perder o primeiro ato, Sr. Mercer. É tedioso demais. Tudo o que eu preciso saber é como a história termina. Quem se importa com o resto? De fato, falou Carson.
semicerrando os olhos. Eu me pergunto por que a senhorita frequenta os espetáculos. Ele se virou para levar a égua dela até os estábulos do teatro de ópera. Incomodada com o tom de voz do homem, ela exclamou: "Pela fofoca, é claro." Assim que o sujeito saiu de vista, Rooney tateou nervosamente o bolso escondido no avesso das vestes, onde havia um frasco de sangue. Mas calma, ela se obrigou a esquecer o rabugento cavalariço e entrou no teatro de ópera, onde membros da guarda sanguínea estariam se vangloriando por suas capturas recentes. Tudo o que Rooney precisava naquela noite era manter os ouvidos aguçados e fazer as perguntas certas. Quando as cortinas se fechassem, ela teria a informação de que precisava para salvar Serafine. No caminho até a entrada do teatro, ela passou por várias crianças que mendigavam moedas ou comida. Pelas marcas que tinham na testa, dava para saber que eles eram penitentes, os descendentes de simpatizantes de bruxa. Aquilo significava que alguém da família daquelas crianças tinha se recusado a dar informações sobre bruxas, ou então a esconderam de caçadores. Em vez de executar ou prender os descendentes desses simpatizantes, o nobre comandante tinha gravado um símbolo dos penitentes na testa de cada um deles, de modo que todos soubessem o que eles tinham feito. Era um aviso, uma forma de dissuadir outras pessoas a ajudarem as bruxas. Os dedos de Rooney comicharam de vontade de levar a mão até a bolsa de moedas e distribuir algumas. Mas era ilegal ajudar os penitentes de forma direta. E com Carson por perto, era imprudente arriscar. Então ela apenas abriu um sorriso. O sorriso de resposta das crianças fez o seu coração se apertar de culpa, enquanto passava por elas. Lá dentro, Rooney descobriu que Carson estava certo. A ópera de fato estava na metade. Diante dela, a escadaria cerimonial, que dividia em 2 lances de degraus divergentes que se entrelaçavam, estava quase vazia. A cacofonia de vozes vindas do saguão principal, lá em cima, era um sinal do inconfundível de que ela havia chegado bem na hora do intervalo. Apertando com força o balaustre de mármore frio, Rooney tirou as penitentes da cabeça e avançou. Ela sentia a presença dos homens ao seu redor, enquanto ela subia, o olhar atento deles, a acompanhando mesmo muito depois de ela ter passado, fazendo-a se lembrar da conversa recente que teve com a amiga Verity. Você não acha que está na hora de escolher alguém? Um pretendente, ela queria dizer. Um dos vários pretendentes que faziam fila para pegar uma de suas fitas de dança, de Rooney durante os bailes, que a convidaram para jantares românticos e acompanhavam em longos passeios de carruagem. Não era Rooney que os atraía, claro. Alguns podiam estar de fato interessados na bela figura que ela apresentava ao mundo. A maioria, porém, estava interessada na fortuna da avó de Rooney, em seu lucrativo negócio de transportes marítimos e em sua imensa propriedade. Tudo dado de presente a Rooney como recompensa por seu heroísmo durante a Revolução. Então ela é rica e bem novinha. Ela vinha enrolando os pretendentes úteis havia mais de um ano, todos de famílias cheias de conexões, com acesso a segredos que ela precisava, segredos que ela arrancava deles nos cantos escuros e alcovas imersas em sombras. Mas ela não podia continuar fazendo aquilo para sempre. A paciência dos rapazes era limitada, e Rooney não podia correr o risco de criar inimizades. Verity fizera uma lista de pretendentes mais valiosos e a deixara sob o travesseiro da amiga na manhã seguinte àquela conversa. Ela precisava escolher alguém, e tinha que ser logo. Mas não essa noite, ela pensou, subindo as escadas a longos passos. Naquela noite, ela se misturaria aos filhos e às filhas da Revolução, roubando qualquer segredo que pudesse. Quando Rooney chegou ao topo da escadaria, o saguão principal se abriu diante dela, cheio de espectadores de ópera vestidos em seda e tons pastel e renda, pérolas trançadas nos cabelos, todas iluminadas por mais de meia dúzia de lustres cintilantes que pendiam do teto imerso do salão.
do teto imenso do salão. Rooney Winters, disse uma voz que a fez destacar. Chegando de fininho depois da hora, pelo visto você estava em um encontro com alguém, com algum de seus amantes. Várias risadinhas escandalizadas se seguiram. A voz era de Verity. A voz era de Verity de Wild, a sua melhor amiga. Verity estava bem abaixo de um dos lustres, a mão apoiada na cintura e um sorriso brincalhão lhe curvando a boca. Cachos castanhos emolduravam seu rosto, e olhos escuros espiavam por trás dos seus óculos. Ela usava um vestido amarelo, feito um girassol, com mangas de renda branca e costas decoradas. Era um traje de segunda mão que Rooney usara na temporada anterior. Originalmente era um vestido sem mangas, mas como o modelo sem mangas agora estava fora de moda, Rooney colocara a própria costureira para adequar a peça antes de dá-la a Verity. Ao redor dela, um grupo de amigos bem vestidos, rapazes e moças que já haviam comido à mesa de Rooney e dançado nos salões de baile em sua casa centenas de vezes. E o fariam de novo naquela noite, na festa que ela daria após a ópera. Amigos, talvez, fosse um termo generoso demais, já que nenhuma daquelas pessoas pensaria 2 vezes antes de delatá-la se soubessem quem ela era de verdade. Ou talvez, começou outra voz que fez todos se virarem. Rooney estivesse resgatando bruxas por aí. Dizem que a mariposa escarlate só age sobre o manto da escuridão. O nome dessa série é Mariposa Escarlate. Será que esse é o codinome dela de bruxa? As palavras fizeram Rooney estremecer, e ela encarou diretamente os olhos penetrantes de Lila Creed. Lila era vários centímetros mais alta que Rooney, o que dava a impressão de que estava sempre olhando de cima. E ela era um membro da Guarda Sanguínea. Ela também era bonita, com maçãs do rosto proeminentes e cabelo muito preto. Naquela noite, estavam presos em um penteado bem alto. Rooney reconhecia o modelo de vestido azul celeste de cintura alta. Era uma peça de Sebastian Kane, um famoso estilista do continente cuja lista de espera durava mais de 1 ano. O criador dos vestidos queridinhos da temporada. Era impossível adquirir uma peça a menos que tivesse uma fortuna e conexões consideráveis. Rooney possuía dois em seu armário. Tá? A bicha é rica, viu? O fato de Lila estar usando um vestido raro e não seu uniforme significava de que ela estava de folga naquela noite. Provavelmente ela não foi uma das caçadoras responsáveis por capturar Serafine. O sangue de Rooney gelou quando ela se lembrou da casa vazia da velha bruxa, de como os membros da Guarda Sanguínea haviam encontrado Serafine pouco antes da sua chegada. Caso ela estivesse sendo vigiada, a espiã poderia muito bem ser Lila, que nunca gostara de Rooney, por algum motivo desconhecido. Sexto sentido, né? Se ela é caçadora de bruxa e a Rooney é uma bruxa, ela deve sentir que ela é uma bruxa. Vestindo a máscara que escondia a verdadeira Rooney Winters, ela inclinou a cabeça para trás e caiu em uma gargalhada. Podem imaginar? Eu, passando a noite vagando por essa ilha condenada, com esse clima horroroso e lama e chuva que não acabam mais. Tem ideia de como ficariam as minhas minions? O que é minions? Ela ergueu a barra do vestido para mostrar as sapatilhas de seda. Ah, Minions é sapatilha de seda. Feita sob encomenda por Evelyn Minion, a estilista de alta costura que morava do outro lado do mundo, cujos modelos de calçados eram únicos e impossíveis de copiar. Rooney demorara meio ano para conseguir entrar em contato com ela, e esperava outro ano inteiro até que os calçados chegassem. Tome essas, Lila Creed. Em reação aos olhares de choque e de inveja, Rooney soltou o vestido e, sorrindo, entrou em um círculo que se formava ao seu redor, parando um pouco à frente de Lila para deixá-la de fora. Baixando a voz, ela sussurrou, de forma um tanto conspiratória. Vocês ficaram sabendo? A justiceira conseguiu evacuar mais um grupo de bruxas pelos dutos de esgoto.
Pelo esgoto, imaginem só. Os presentes franziram o nariz de nojo. Rooney nem precisou fingir a reação. O seu estômago se revirou só de lembrar. O cheiro pútrido do esgoto bruto pairava no túnel escuro. A água chapinhando na altura dos seus joelhos, enquanto ela e as irmãs gêmeas resgatadas, que mal tinham 13 anos, andavam por quilômetros sobre a cidade em meio àquele fedor. Uma criada havia encontrado os lençóis das meninas escondidos sob o assoalho e as denunciou. As manchas de sangue não eram vermelhas e sim pretas, sinal de que uma bruxa havia adquirido seus poderes junto com a chegada da primeira menstruação. Ah, então elas têm o sangue preto. Na outra série que eu tô lendo, que é Trono de Vidro, as bruxas têm o sangue azul. Naquela noite, Alexander Sharp, o mesmo amigo que contara a Rooney que a guarda sanguínea estava seguindo os rastros da sua avó, ficou esperando na saída dos dutos com roupas limpas e um cavalo que levaria as garotas direto para as docas, onde um dos navios de carga de Rooney estava pronto para zarpar. Alex estava sempre esperando do outro lado, às vezes com cavalos ou carruagens, outras vezes com embarcações. Ele era o responsável pela válvula de escape nas fugas que planejavam e nunca deixara Rooney na mão. O navio de carga chegara ao destino já fazia 2 dias, e as gêmeas tinham enviado uma mensagem codificada, que informava que elas estavam seguras no continente. Que alguém prefira vagar em meio às fezes em vez de dormir profundamente numa cama macia e limpa é, bem, revoltante, comentou Rooney, sentindo cada vez mais calor sob o manto. Ela soltou os cordões do pescoço. Os presentes murmuraram, concordando, exceto por uma pessoa, Layla. Mas não é exatamente isso que a mariposa escarlate diria? Disse Layla. Os dedos de Rooney se tensionaram ao redor dos cordões do manto, e a peça escorregou dos seus ombros nus, antes que ela pudesse segurá-lo. No entanto, alguém se aproximou por trás para pegar a peça refinada de lã e acomodar o manto na dobra do seu braço. Ora, amigos, disse uma voz reconfortante perto do seu ouvido. Se Rooney fosse a mariposa, ela teria entregado a própria avó para o expurgo? Quando o recém-chegado se colocou ao lado de Rooney, ela ergueu o rosto. Alex Sharper. Na presença de seu amigo mais antigo, um amigo de verdade, como Verity. Todos os músculos do seu corpo relaxaram. Será que esse vai ser o par romântico dela na história? Será que ela vai se apaixonar por ele? O rapaz parecia um leão naquela noite, com o cabelo dourado à luz dos lustres. Seu olhar era cálido e firme, mas ele franzia a testa de leve, mostrando que ele sabia onde a amiga estivera e se preocupava com ela. Noah Creed, o irmão de Layla, um rapaz que fazia parte da lista curta de pretendentes que Rooney precisa levar em consideração, se intrometeu. A mariposa escarlate não há já semanas, falou o rapaz, também defendendo Rooney, para apoiar a própria teoria, ele acrescentou. Eu ouvi dizer que prenderam outra bruxa essa noite, sem dificuldades, e a mariposa nem tentou resgatar aquela mulher. E Rooney voltou toda a atenção para Noah. Ai. Eu me pergunto onde você ouviu isso. Noah tinha os mesmos olhos castanhos e profundos e as mesmas maçãs do rosto proeminentes e a mesma pele ocre da irmã. Não apenas era belo, com seu sobretudo escuro nos ombros acolchoados e a lapela de seda, como ele também era filho de um nobre comandante. Aquela posição o colocava muito perto de uma fonte primária de quase todos os tipos de informação consideráveis, sendo de fato uma ótima opção de pretendente. Mas será que vai notar a esposa saindo da cama de madrugada ou voltando para casa exausta depois da aurora, às vezes com hematomas? Rooney deu um sorriso para Noah. Uma bruxa? Aprendida essa noite? Não brinque assim conosco, Noah. Conte mais. Os olhos de Noah se arregalaram quando ele notou que era alvo da atenção da jovem. Mas ele só ergueu a mão em protesto. Foi o Gideon que capturou. É tudo que sei.
Gideon Sharp. Ah, o Gideon é alguém da família do outro, né? Do amigo dela. Que o amigo dela também é Sharp. Os lábios de Rooney quase se arreganharam ao ouvir o nome do irmão mais velho do Alex. Tá aí. O Alex, que é o melhor amigo dela, o Gideon é o irmão mais velho dele. Devotadamente leal à nova república, o sujeito era um caçador inclemente e sanguinário que mandaria mais colegas de Rooney para o expurgo do que qualquer outro membro da guarda. O Alexander, esse Alex, que é o melhor amigo dela, tá ajudando ela, ele sabe que ela é bruxa e tá ajudando ela a fugir. E o Gideon é o irmão mais velho dele, é um caçador de bruxas muito leal à coroa. Ele também tinha fama de ter ajudado a matar as rainhas irmãs, acendendo a fagulha da revolução. Rooney o odiava. Os dois irmãos Sharp não poderiam ser mais diferentes. Ao ver a expressão de Rooney, Verity ergueu uma sobrancelha escura, em uma pergunta silenciosa. Em resposta, a jovem ajeitou uma mecha do cabelo atrás da orelha, exibindo os brincos de rubi da avó. Ela havia colocado as joias naquela manhã, e elas pendiam de sua orelha como gotas de sangue. Os brincos eram sua resposta. Eu falhei, eles informavam a parceira de crime, tudo o que ela precisava saber em resposta ao andamento da noite. Serafine está nas mãos inimigas. Verity compreenderia o resto sozinha, ou Rooney a informaria de tudo na festa que daria naquela noite após a ópera. Ao ver os rubis, a boca de Verity se contraiu. Desviando o olhar, ela pigarreou na mesma hora. Bom, eu sempre achei que a mariposa escarlate fosse a senhora Blackwater, comentou ela, atraindo a atenção de um grupo ao olhar para o outro lado do salão barulhento e iluminado. Para a mulher de meia idade, cabelo crespo e pescoço adornado com inúmeras pérolas. A senhora Blackwater estava sentada sozinha na varanda do café do Teatro da Ópera, murmurando consigo mesma. Conseguem imaginar aquela velha mexeriqueira atraindo a guarda sanguinária a uma caçada falsa? Que disfarce perfeito! Com a piadinha, todos irromperam em gargalhadas. Enquanto pessoas sugeriam outros nomes, Rooney aproveitou a chance dada por Verity e se misturou discretamente à multidão, movida por um novo propósito. Ela devia encontrar Gideon Sharp. E acabou o capítulo 2. O capítulo 3 é o ponto de vista do Gideon. Aí eu me pego perguntando, será que ela vai se apaixonar pelo Gideon? Porque no começo do livro lá fala que eles eram inimigos, né? Tem aquele que eu mostrei pra vocês ontem, que tem na capa. Tem assim, seu inimigo mais mortal ou seu grande amor? Pode ser que o Gideon seja o par romântico dela, mas me digam aí o que vocês acharam desse capítulo. Eu tô achando bem interessante. Eu acho interessante que ela seja rica, que ela seja influente e que as pessoas não desconfiem dela. Eu acho isso bem legal, que ela não é assim, porque normalmente as heroínas, elas são pobres. E elas precisam se esconder muito assim, tipo, na parte do submundo da cidade. E a Rooney, ela é meio que da elite, né? Eu achei isso interessante. E aí, o que vocês acharam do capítulo 2? Esse capítulo foi bem grande, deu 33 minutos de vídeo praticamente. E aí, o que vocês acharam? Contem pra mim nos comentários. Continuem acompanhando o vlog de leitura e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!